É isso mesmo, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro. Nós já temos o confronto definido das oitavas de final da Copa do Brasil, onde o Cruzeiro vai enfrentar o Fluminense. Para quem não sabe, nós iremos decidir este confronto dentro de casa. Um fator que eu sempre considerei primordial para nós. O fator de decidir o jogo dentro de casa pesa demais. Lembrando a vocês que desta vez não vai ter aquele gol que classifica fora de casa. Uma regra que já estava demorando demais para ser atualizada no país e que finalmente aconteceu. Ter este gol fora de casa era uma sacanagem, né? Porque o time eliminado fazendo os mesmos gols, com o mesmo placar, era muita, mas muita sacanagem. E o Cruzeiro contra o Fluminense vai ter a oportunidade de enfrentar alguns ex-jogadores nossos. Por exemplo, o Fábio, o Manuel, o William do Bigode e também o atacante Fred. Eu acho que tinha que ser o Fluminense mesmo, estava escrito nas estrelas. O reencontro do Fábio com o Mineirão lotado. Só que desta vez o Fábio vai estar do outro lado do gol. Se você perguntar hoje, Renato, o Fábio ou o Rafael Cabral? Galera, quem é o melhor? O Fábio. Quem está em um momento melhor? Na minha opinião, o Rafael Cabral. É um cara que deve receber o carinho da torcida do Cruzeiro. Na minha humilde opinião, foi o melhor goleiro que já vestiu a camisa do Cruzeiro. Alguns vão falar que foi o Dida, outros o Raul Plasma. Na minha humilde opinião, o Fábio foi o cara que mais marcou história vestindo a camisa 1 do Cruzeiro. Isso tem que ser considerado. Ninguém vai apagar a história que ele tem com o Cruzeiro. E hoje, né, a gente vai bater de frente com ele. E não tem problema nenhum. Ele vai defender o seu lado. Ele não vai deixar o carinho que ele tem com o Cruzeiro de lado. E nós não deixaremos o carinho que temos com o Fábio de lado. Mas quando a bola rolar, é cada um por si. Nós vamos torcer para o Cruzeiro Esporte Clube. E outros jogadores também que a gente vai se reencontrar. Manuel, o William, o Fred. O Fred também deve receber uma recepção muito bacana da torcida do Cruzeiro. Tipo assim, um monte de xingamento. Fred voltou para o Cruzeiro, deu um prejuízo enorme. Ajudou no rebaixamento de 2019. Vou te falar, o Fred com certeza vai receber uma recepção calorosa. E para os torcedores do Fluminense que estão desmerecendo o Cruzeiro, isso aí, continuem. A gente já viu essa história durante este ano. O meu papel é ficar calado, respeitar muito o Fluminense, que tem uma equipe capacitada, tem um respeito enorme por esta equipe, tem qualidade demais para chegar longe na Copa do Brasil, e eu vou colocar os pés no chão. Eu sei da capacidade do meu time, eu sei que nós temos condições de ir lá e trazer a vitória, mas eu não vou ficar em momento algum desmerecendo o adversário, como fizeram com o Cruzeiro em outras situações durante esta temporada. E na maior parte destas vezes o Cruzeiro conseguiu sair melhor. Para quem tá falando que o Cruzeiro é freguês do Fluminense, é só se lembrar da Copa do Brasil de 2019, quando o Cruzeiro eliminou o Fluminense, a última vez que as equipes se enfrentaram durante a Copa do Brasil. Para quem quer saber, se o Cruzeiro passar para a próxima fase, vai ganhar um montante bem bacana, no valor de 3.900.000 reais. E se o Cruzeiro conseguir a classificação, o montante total somado desde o início da Copa do Brasil será de 11.570.000 reais. Um valor muito alto para uma equipe que disputa a segunda divisão. Nós teremos também outros confrontos, como Corinthians e Santos, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Goiás, Fortaleza e Ceará, Fluminense e Cruzeiro. Teremos também América Mineiro e Botafogo. E no oitavo confronto, Atlético Mineiro e Flamengo. Renato, quem é que você acha que passa? No primeiro, Corinthians e Santos, eu acredito na passada do Corinthians. No segundo, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras. No terceiro, Bahia e Atlético Paranaense, Atlético Paranaense. No quarto, Atlético Goianiense e Goiás, eu acredito que o Goiás passe. No quinto, Fortaleza e Ceará, eu acredito que o Ceará vai passar. Na sexta, Fluminense e Cruzeiro, Cruzeiro com certeza. América e Botafogo, eu acredito que o América consiga desclassificar o Botafogo. E no último confronto, não tenho dúvidas que o Flamengo também pode eliminar o Atlético Mineiro. São confrontos interessantes, é a famosa Copa do Brasil, tão desejada por todos os times do futebol brasileiro. Vamos avante, com muita humildade, pé no chão. O objetivo nosso é o Campeonato Brasileiro. O que vier na Copa do Brasil é lucro, mas o nosso verdadeiro foco está no Campeonato Brasileiro Série B. O resto, se vier, ok. Se não, também tá ok. Recentemente, o Cruzeiro foi notificado pelo CAD, até mesmo ameaçado a receber uma multa no valor de 60 milhões de reais. Só que o Cruzeiro está tratando essa intimidação do CAD com muita naturalidade. Olha só, o Cruzeiro prepara a resposta ao Conselho de Administração da Defesa Econômica, o CAD.
e vai entregar sim em breve, né, um relatório sobre a venda da SAF. O órgão pediu esclarecimento sobre a aquisição de 90% das ações da SAF por Ronaldo Fenômeno. O clube tratou com maturidade e tranquilidade o pedido de esclarecimentos do órgão e enviará em breve os documentos solicitados. Segundo a apuração do GE, a informação sobre o pedido da CAD foi publicada inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo. Como assim, Renato? Porque a CAD, ela busca relatórios de todas as empresas, e a partir do momento que o Cruzeiro se transforma em SAF, não é mais instituição, é uma empresa. Então tem que prestar satisfação para o CAD, e o que não foi feito nem pelo Cruzeiro nem pelo Vasco. Olha só, foram pedidas cópias dos contratos de aquisição e informações sobre compradores e a estrutura societária da SAF. Além disso, solicitadas informações se a SAF possui participação societária em outras empresas no país. O CAD cobra a comunicação da operação. Descumprimento da comunicação pode vir a ser multado de 60 mil a 60 milhões de reais. E depender, né, do julgamento, vai depender do julgamento do órgão, o Cruzeiro corre esse risco, mas tratamos com total naturalidade, porque a SAF é uma coisa nova. Antes ela nem estava sendo tratada, né, para trazer esse relatório. Eles acharam ali que a SAF, como é empresa, eles deveriam, mas, por exemplo, quase ninguém sabia disso. Então nós teremos que ter paciência. A SAF está sendo implementada ainda no futebol brasileiro. Então o próprio CAD vai ter que entender que muita coisa vai ter que ser conversada, vai ter que ser criada uma lei exclusiva para a SAF, para que eles não se adequem, né, a outras leis ali para simples empresas. Até porque a SAF é muito mais complexa. A CAD, Aliança de Fusões e Aquisições do Mundo Empresarial, o órgão é responsável por avaliar o impacto destas movimentações e barrar a formação de monopólios. No entendimento do órgão, o Cruzeiro SAF passa a se enquadrar no aspecto destas empresas. Vamos aguardar e esperar. Muita coisa ainda vai ser falada, mas acredito no jurídico do Cruzeiro que vai nos livrar de mais uma. Não acredito que devemos levar esta punição por não ter tido, né, aquele relatório antes da transição acontecer. Foi de um dia para outro, ninguém esperava. Acredito que a CAD vai entender o atual momento da SAF, que está sendo implantada agora no Brasil. Então não adianta ficar colocando as mesmas leis que eles implantam para empresas antigas. A SAF deve ter uma lei própria para ela, para não se enquadrar nos mesmos métodos. E falando em adversário que o Cruzeiro vai enfrentar, não adianta falar neste momento do Fluminense e também não do Vasco, mas sim do CRB, que vamos enfrentar amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante, né? Quem sabe o Cruzeiro consegue tirar aquela zica que nós temos com o CRB desde que caímos para a segunda divisão. 2020, 2021, o CRB foi uma chatura de se enfrentar. Nós teremos alguns desfalques, goleiro Gabriel Brazão, o zagueiro Wagner Leonardo e também o meio-campista João Paulo, que na minha opinião está fazendo muita falta. O João Paulo no início do ano tinha um condicionamento físico bacana, os últimos jogos dele estavam abaixo da média, mas porque ele estava lesionado. Ele tentou aí continuar, mas não deu certo. Olha só, a partida entre Raposa e o time alagoano será disputada nesta quarta-feira às 7 horas da noite. Pesolano vai ter o retorno do zagueiro Lucas Oliveira e também do lateral direito Giovani Jesus. A expectativa é de que o atacante Edu também volte a ser titular, até porque nesta terça-feira ele treinou normalmente com o restante do elenco. A expectativa é de que o atacante, com essa possibilidade, volte a ser titular, então o Rafael Silva deve voltar para o banco de reservas. E o Cruzeiro utilizar um 3-5-2. Renato, 3-4-3 não é melhor? Sim, na minha opinião, 3-4-3 deixa o Cruzeiro mais ofensivo. Mas o Paulo Pezzolano é assim, ele sempre faz assim. Primeiro tempo, 3-5-2, a gente vê no que vai dar, não se expõe tanto assim o adversário. E no segundo tempo, 3-4-3, empurra mais o adversário. A gente já sabe, já tem uma análise do que eles vão querer para o jogo. Se eles quiserem atacar, mantemos o 3-5-2. Se eles ficarem se defendendo com os 11 atrás da linha, a gente coloca o 3-4-3 que pressiona mais o adversário. O Pezzolano deve escalar o time do Cruzeiro da seguinte maneira, com Cabral no gol, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e também o Eduardo Brock. Na ala direita teremos o Leonardo Paes, na ala esquerda o Matheus Bidu, a dupla de volante com William Oliveira e Neto Moura, mais centralizado, Fernando Canecim. Na minha opinião, está na hora de dar uma oportunidade para o Daniel Júnior fazer esta função, mas por enquanto deve ser o Fernando Um lado ali nós teremos o atacante Jajá e centralizado o atacante Edu.
É como eu falei para vocês, o Cruzeiro joga com 3-5-2, com os alas fazendo as beiradas e o Já caindo pelas beiradas também, tanto direita quanto esquerda, e o Edu centralizado. Já eu prefiro colocar o Daniel Júnior no lugar do Canecim, joga ele para o lado direito, joga o Já para o lado esquerdo e o Edu centraliza. A gente espera um CRB que vai tentar explorar demais os contra-ataques, é um ponto fraco do Cruzeiro, né? Como a gente sobe demais, os contra-ataques podem dar maior possibilidade para o CRB. Vamos para cima, vamos com tudo. Essa é a provável escalação do Cruzeiro para a partida de amanhã.